Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Boa tarde a você. Espero que você esteja bem. Vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 24/10/2021. Eu quero orar com você antes dessa mensagem. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse final de semana. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pelo teto, pelo vestimento, pelo sustento, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela chuva. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, Pai. E te pedimos nessa noite que o Senhor nos abençoe através dessa mensagem, Senhor, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, através da tua palavra, através das sagradas escrituras, Senhor. Que, ó Deus, essa mensagem encontre, Pai, corações abertos para receber a tua palavra, Papai. Em nome do Senhor Jesus. Quero orar também, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor, ó Pai, os levante dos leitos de hospitais, ó Deus, nos quartos, ó Pai, onde estão ali acamados, em nome de Jesus, Pai. Também oramos por aqueles que buscam por uma colocação no mercado de trabalho, para a honra e glória do teu amado e bendito nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vocês que vão acompanhar essa mensagem, o título da mensagem de hoje: Por que pregamos a palavra de Deus? Por que pregamos a palavra de Deus? Eu gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. No capítulo 10 nós vamos ler dois versículos, o 14 e o 15. Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15, que nos diz assim: Como, pois, ouvirão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O Evangelho na verdade, as boas novas do Senhor Jesus. Por isso, observe que o próprio versículo 14, já responde o título da nossa mensagem: Por que pregamos a palavra de Deus? Particularmente, eu, Leandro, prego a palavra de Deus porque um dia, alguém pregou a palavra de Deus para mim, e através dessa ação eu pude ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz na palavra de Deus que ele era devedor. Eu, irmão Leandro, sou devedor às pessoas e ao próprio Senhor Jesus por ter se compadecido da minha vida. E é interessante que o Evangelho, ele chega no momento certo. A palavra de Deus nunca chega atrasada para nós, meu irmão. E eu tenho certeza que essa mensagem não está chegando com atraso para você. Deus não tarda, tampouco Deus falha. Guarde isso. Deus não tarda, tampouco Deus falha. Deus chega no momento certo, no momento em que nós realmente já estamos prontos a nos render aos pés de Jesus. Muitas vezes é quando nós já não suportamos mais os intempéries da vida, os reveses da vida. Há um ditado no meio cristão, alguns vão aos pés de Jesus por amor, muito bom, outros vão pela dor. Importa é que todos se acheguem aos pés de Jesus. Esse é o desejo do meu coração e do coração de Deus, certamente, que todos se acheguem até Ele. E eu escrevi algumas coisas aqui para dividir com vocês. Eu escrevi o seguinte: nos tempos atuais em que estamos vivendo, é urgente que tenhamos senso de urgência
Parece redundante, não? É urgente que nós tenhamos senso de urgência em anunciar a palavra de Deus. Não há mais tempo para esse tempo. Guarde isso. Não há mais tempo. Há pessoas nesse exato minuto que se encontrassem com o Evangelho do Senhor Jesus, teriam o curso das suas vidas mudado, teriam as intenções mais profundas do seu coração alteradas. Esse é o objetivo de Deus. Deus está muito mais preocupado em mudar a nossa mente, em fazer com que a nossa mente seja direcionada ao Senhor Jesus. Essa é a grande intenção de Deus. Fazer com que os nossos planos, muitas vezes planos que não agradam ao coração de Deus, sejam mudados. E também muitas vezes nós sequer temos planos para as nossas próprias vidas. Deus quer que nós tenhamos um encontro verdadeiro com Ele. Por isso é urgente que nós tenhamos senso de urgência. Não há mais tempo para esse tempo. Guarde isso. Não há mais tempo para nós. E aliás, há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, eu disse em uma das minhas pregações, não existe uma poupança do tempo. Não há como economizar tempo para que lá na frente nós possamos gastar esse tempo guardado. Não há. O segundo que passou já se foi. Esse não volta mais. Não há uma renovação. O tempo não é reciclável. Guarde isso. O tempo não é reciclável. Não há como nós resgatarmos o tempo que se foi. E principalmente o tempo perdido. É lamentável, é lastimável quando nós olhamos para o nosso passado e nos machuca lembrar que depositamos energia em algo que realmente não chegou em lugar algum sequer. Fazemos planos muitas vezes. Esse ano vou estudar, esse ano vou me dedicar mais a Deus, esse ano vou aprender música, esse ano vou ler a palavra de Deus. Esse ano nunca chega. E quando você vê, passaram-se 5, 10, 15 anos e a vida se vai e o tempo se vai. Como a água, muitas vezes eu uso essa expressão, né? Como a água que nós não conseguimos reter entre os nossos dedos. Não é verdade? Não há uma poupança do tempo. Por isso, esse senso de urgência em anunciarmos a palavra de Deus, para que a palavra de Deus chegue no momento exato daquele que está precisando, ou daquele que está feliz, por que não? Para que ele se lembre, se ele está feliz, é Deus que lhe dá a felicidade. Se ele tem felicidade plena, e aí eu quero abrir um parênteses, só há felicidade plena em Jesus Cristo. Se nós estamos felizes, estamos plenos, essa felicidade vem de Deus. Quando a felicidade não está depositada em coisas materiais. Vamos para a palavra de Deus. Como eu disse, por que pregamos a palavra de Deus? Versículo 14, a parte A, o apóstolo Paulo diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Por que pregamos a palavra de Deus? Para que as pessoas creiam. Há pessoas que querem crer. Crer em quê? Em quê? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz do Calvário. Ele não hesitou em morrer na cruz do Calvário para que nós viéssemos a ter plenitude de vida. É esse o objetivo de Deus. É esse o objetivo de Deus. Como ele disse aqui, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? As pessoas querem invocar, mas como elas vão invocar se elas não conhecem? E aí nós começamos a responder o título da mensagem. Por que pregamos a palavra de Deus? Por que o irmão Leandro prega a palavra de Deus? Para que vocês creiam.
para que vocês mudem o curso da vida de vocês, tal como o curso da minha vida foi modificado um dia. Um dia alguém teve a paciência de pregar, de cuidar, de me discipular, de mostrar a importância das Sagradas Escrituras, e hoje eu estou aqui. Eu me converti no ano de 2002, comecei a pregar a palavra no ano de 2007, e eu me lembro do primeiro título da minha primeira pregação: o primeiro passo. É você que precisa dar o primeiro passo na direção do Senhor Jesus, tal como eu fiz em 2002. Eu aceitei a mensagem da cruz. Eu fiz decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Então, em 2007, eu comecei a pregar a palavra de Deus, e desde aquele ano, então, estamos já em 2021, eu nunca cessei, nunca, meus irmãos, nem no pior momento, nem nos baixos da minha vida, eu cessei de pregar a palavra de Deus com alegria, para que as pessoas viessem a receber esse evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cura, que restaura, que devolve a dignidade de homens e mulheres. E por isso nós pregamos, já respondendo o título da mensagem que o Senhor Deus nos deu agora há pouco. Eu estava orando a Deus aqui no meu cantinho, o mesmo cantinho onde eu trabalho durante a semana. Falei: Senhor, o que eu vou pregar nessa tarde para os meus irmãos, aqueles que acompanham a mensagem? E aí, meus irmãos, muitas vezes nós podemos até perguntar: mas por que você prega se poucas pessoas assistem, poucas pessoas veem? Não importa, não tem importância. Se essa mensagem chegar a tocar o coração de uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos conteúdos na internet dos mais diversos, e muitas vezes conteúdos destrutivos. Então, por que não eu dispor do meu tempo para anunciar as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus? Acrescentar à internet conteúdo como esse, por que não? Estou anunciando as boas novas de Deus, só da parte A. Eu espero que você tenha paciência para ir comigo até o final dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. A parte B, ele diz o seguinte: e como crerão naquele de quem não ouviram? Porque nós pregamos a palavra de Deus para que as pessoas ouçam. Para que as pessoas ouçam. Por isso nós pregamos o evangelho da palavra de Deus, para que as pessoas ouçam. E não só escutem, para que elas ouçam. E para que a palavra de Deus atinja os corações daqueles que realmente precisam. Eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar no momento certo à pessoa que precisa. Na parte C ele diz o seguinte, olha: e como ouvirão se não há quem pregue? Por que pregamos a palavra de Deus? Por que pregamos? Para que nós cumpramos a missão dada pelo Senhor Jesus, escrita lá em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso nós pregamos o Evangelho, para que o Evangelho chegue à tua casa. Talvez essa mensagem esteja chegando no momento certo, para te dar aí um up, um gás, para que você, se estava desesperançado, saiba. Acho que a expressão mais simples e mais certeira que pode ser anunciada das tribunas ou das lives em uma pregação é: Deus te ama. E porque Deus te ama, não desista. Deus te ama. E porque Deus te ama, não desista. Vamos adiante. O versículo 15, a parte A, ele diz o seguinte: e como pregarão se não forem enviados? Porque nós pregamos a palavra de Deus para enviar a outros. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo,
Quando você ler a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta e a segunda carta, ele dá orientações a Timóteo. Ele diz: filho meu, aquilo que você ouviu e aprendeu de mim, transmite a outros homens que sejam idôneos. Há uma premissa aí: ensine a outros homens, a outras mulheres, servos do Senhor Jesus. Ensine a outros para que esses anunciem a outros também, e um maior número de pessoas pregue o evangelho, para que um maior número de pessoas também ouça esse evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia por isso. É por isso que nós pregamos e anunciamos a palavra de Deus. A parte B, ele diz o seguinte: como está escrito. Versículo 15, a parte B: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Evangelho significa boas novas, pesquise. Evangelho significa boas novas, e nós estamos anunciando as boas novas do Senhor Jesus nessa tarde. Por último, para responder a pergunta que é o título da mensagem de hoje: por que pregamos a palavra de Deus? Pregamos a palavra de Deus para que haja salvação. E aí eu convido você, no mesmo livro aqui, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, que diz o seguinte. Romanos 10, 9 e 10 diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou de entre os mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão pública para a salvação. Por isso nós pregamos o evangelho, para que haja salvação do maior número de pessoas que venham a escutar essa mensagem, para que saiam de um ambiente de escuridão e sejam transportados para a maravilhosa luz que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós pregamos a palavra de Deus, e eu peço a Deus que me dê capacidade e força física para pregar esse evangelho até o último suspiro da minha vida, até o apagar das luzes aqui, e quando as luzes acenderão para mim lá no céu. E eu espero encontrar com você um dia lá no céu, tendo a certeza de que você, ao ouvir essa mensagem, fez decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Seu coração foi compungido em fazer decisão pelo Senhor Jesus. Como eu disse no início da minha introdução, da minha mensagem, é urgente que tenhamos senso de urgência em receber, em fazer decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Você quer fazer decisão pelo Senhor Jesus? Eu quero concluir essa mensagem lendo para você Romanos 10, versículo 16. O apóstolo Paulo diz o seguinte aos romanos: mas nem todos obedecem o evangelho. Que pena, é uma pena. Pois Isaías disse, o profeta Isaías, 700 anos mais ou menos antes da vinda do Senhor Jesus: Senhor, quem creu na nossa pregação? E eu te faço essa pergunta: você creu nessa pregação do dia de hoje, da tarde de hoje? Você creu nessa pregação? Se você creu, vamos orar. Vamos orar para que haja salvação, a tua salvação, e para que Deus continue confirmando no meu coração a minha salvação, porque um dia eu fiz o que está escrito em Romanos 10, 9 e 10. Eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, publicamente. Vamos fazer isso juntos? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem, Senhor. Que nessa tarde haja salvação, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Se há alguém nessa tarde, ó Deus, que quer fazer decisão
pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que essa pessoa repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus. Ó Deus, e se há alguém que deixou os teus caminhos, que essa pessoa fale comigo: Pai, eu me arrependo, Pai, por ter deixado os teus caminhos e quero me reconciliar com o Senhor Jesus Cristo e viver uma vida diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Eu congrego na Primeira Igreja Batista na cidade de Itupeva, a PIB. A Primeira Igreja Batista fica localizada na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Se você mora em Itupeva e deseja fazer-nos uma visita, as nossas celebrações são às quintas-feiras, às 20 horas, aos sábados, às 19 horas, aos domingos nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus, às 9 horas da manhã, e depois nós temos o culto às 18 horas também, com a mesma palavra. Você é nosso convidado. Rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Se você é de outra cidade, busque uma igreja cristã e comece a congregar. É necessário congregar. A palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos que aqueles que fizeram decisão pelo Senhor Jesus Cristo viviam todos os dias unânimes no templo e também partilhavam o pão de casa em casa. Que maravilha! Eu espero que nós venhamos a nos encontrar no próximo domingo para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço a você, fique com Deus e tchau!